Uma palavra no meu coração, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, o versículo de número 9. Ei, Jesus, bom demais estar aqui, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Rapaz, como o Fábio está cantando bonito, né? Ensinou? Tinha medo até de buzina de caminhão, não é? Passava aquele caminhão do lixo com giroflex, lá eles ficavam com medo. Camisa polo feia que usavam, né? Nada a ver. Agora está aí todo moderno, todo bonito. Veio de verde para combinar com a parede, tudo. A parede nova, né, Felipe? Verde. Glória a Deus. Que igreja alegre, gente. Coisa boa, não é? Amém? Coisa boa você estar na igreja alegre. Às vezes as pessoas pensam que Deus deu uma igreja para a gente porque a gente estava sem fazer nada. Deus diz: vou castigar o Felipe, vou dar igreja para ele. Não, irmão. Às vezes eu converso com um pastor que ele está amargurado. Por quê? Porque eu estou pastoreando. Eu fico pensando, cara, Deus está maltratando esse homem, deu uma igreja para ele cuidar. Não, gente, se fazer a obra de Deus é bom. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Amém, querido? Glória a Deus. Um crente que não é alegre é um difamador do Evangelho. Essa é uma boa hora para sorrir. Mateus 9:9, olha o que diz. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Só. Ele foi. Jesus olhou para ele. No filme The Chosen ele ainda dá uma incrementada. Ele diz: Mateus, filho de Alfeu, segue-me. Ele não prometeu nada. Ele não disse: você vai ser conhecido, famoso, você vai ganhar muita grana, vou arrebentar com você, eu vou te dar dons. Não, ele só disse: segue-me. Eu fico imaginando aquele cara tirando o guardapozinho da coletoria, fechando o caixa, e os amigos: onde é que você vai, Mateus? Levi? Onde é que você vai, Levi? Ele diz: eu vou seguir aquele homem ali. Você sabe onde ele está indo? Não. Você sabe quem é ele? Eles estão chamando ele de Messias. Eu vou com ele. Hoje não é um bom dia para você estar aqui, não. Às vezes as pessoas vêm conversar comigo, irmãos. Elas dizem: pastor, você acha que eu tenho um chamado? Eu digo: eu não sou a pessoa certa para conversar com você sobre isso. Por quê? Porque por mim, irmão, todos podem profetizar. Não significa que todos são profetas, mas todos podem fazer algo. Ninguém foi chamado. Essa nunca foi a ideia de Deus, eu aqui em cima e todo mundo aí embaixo me ouvindo. A ideia de Deus é que todos fossem sacerdotes. O sacerdócio de todos os santos é um despertamento. Essa semana, ontem, eu passei o dia com alguns empresários de várias partes do Brasil. Eu tenho uma reunião com eles todo mês, sentado numa mesa. E não é para falar de negócio, não é para dizer Deus vai te dar milhões. Não, é para falar de Bíblia. Para falar de negócio à luz da Bíblia. Irmãos, a gente nem consegue terminar de falar, é uma choradeira. Eu não sou uma pessoa boa para você conversar sobre ministério, não. Eu não sou um cara correto. Eu não sou talvez a pessoa correta para te aconselhar sobre isso. Por quê, pastor? Porque o cara passar pela minha vida, se ele ficar 10 dias comigo, ele vai vender tudo e vai embora para Itajaí. Se ele passar 10 dias comigo, irmão, ele vai pirar o cabeção. Porque coisa boa é você conversar com alguém que está fazendo a obra de Deus, apaixonado por ela. Coisa boa é você ouvir pessoas cantando que estão apaixonados por aquilo que estão fazendo. Coisa boa, irmãos, é você ouvir gente entusiasmada,
que não tem derrota, e ainda quando passa a luta diz: eu estou passando uma luta graças a Deus, porque ele conhece a pedagogia de Deus. Ele sabe que Deus está fazendo alguma coisa, porque essa é a equação de Deus. A equação de Deus é diferente da sua. Deus diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Deus tem uma forma de nos despertar, irmãos. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Versículo 10: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ah, meu Jesus, você é lindo demais. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Fala para quem está do seu lado: Jesus veio chamar você. Jesus vem chamar você. O segredo, irmão, é você unir aquilo que não muda, a palavra, com aquilo que se move, o Espírito. Quando você vive nessa unidade, aquilo que não muda, a palavra, fundamento, com aquilo que se move, o Espírito, meu irmão, vai ser avassalador a sua vida. Deus... mas pastor, eu vi alguém falar esse dia: Deus está com pressa, porque Deus quer fazer. Deus não está com pressa, irmão. Pressa é defeito de quem está atrasado. Deus não quer que você chegue rápido, Deus quer que você chegue pronto. E só o Espírito Santo é que pode te aprontar. Só a palavra e o Espírito. Quando você pega aquilo que não muda e se envolve com aquilo que se move, a palavra do Senhor é espírito e vida. Então ser constante é melhor do que ser acelerado. Eu particularmente não me encanto por coisas grandes que crescem rápido. Para mim o que cresce rápido é monstro, é dinossauro. Eu gosto daquilo que é a primeira erva, depois a espiga, e por último um grão cheio na espiga. Jesus dá 30 sementes, você produz 30, daqui a pouco você produz 60, daqui a pouco você está produzindo 100. Jesus começa a ser o teu caminho, passa a ser sua verdade e se torna a sua vida. Eu amo isso, irmãos. Eu amo essa constância. As pessoas querem resolver rápido, o fast food gospel, e elas esquecem que evangelho é a longo prazo, porque evangelho é eterno. Evangelho é algo que você hoje pode ser tocado, despertado, ministrado, atraído, mas para viver algo que é eterno. Algo que é eterno. Meu Deus. Então, se você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, certamente você não estará comprometido com aquilo que Deus quer falar, porque nem sempre aquilo que eu quero ouvir é aquilo que Deus deseja falar comigo. Então muitas vezes eu vou precisar me esvaziar daquilo que eu quero ouvir, para me comprometer com aquilo que Deus quer falar. Pastor Luiz, como é que você sabe que é Deus que está falando contigo? Porque a maioria das coisas que Ele fala eu não quero fazer. Simples assim. De vez em quando Ele dá uma agradadinha, porque a Bíblia diz: honra o Senhor teu Deus e Ele satisfará o quê? O desejo do teu coração. Não é as prioridades, porque as prioridades é você quem guarda, os desejos é Ele quem dá. Se você viver por desejo, você não vai viver por prioridade. Irmão, o povo está aqui, ó. Deus fala para o povo de Israel: eu vou tirar vocês desse lugar de dor, de tristeza. Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Êxodo capítulo 3, o Senhor diz: eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto a opressão dos seus opressores. Eu vou tirar eles daqui e eu vou levar eles para cá. Deus disse: eu vou tirar vocês de um lugar de tristeza, morte e dor, e vou levar vocês para um lugar de muitas opções. Só que primeiro eles tiveram que passar no deserto. Por quê?
Porque se Deus tira você de um lugar de morte e te leva para um lugar de muitas opções, sem te ensinar o que é prioridade, quando você chegar no lugar de muitas opções, você se perde. Deus tem muitas opções para a sua igreja, Deus tem muita coisa boa para fazer com a igreja, mas se a gente não aprender o que é prioridade, a gente vai se embriagar com a vinha, a gente vai comer mel, e a Bíblia diz que quem acha mel deve comer o que basta, para que porventura não se farte dele e venha vomitar depois. Quando Jesus te chamou, irmãos, Ele não te chamou para sofrer no caminho, não te chamou para cansar no caminho. E se estamos cansados, certamente não é a obra de Deus que estamos fazendo, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. O que nos cansa é fazer do nosso jeito, do jeito de Deus não cansa. Do jeito de Deus você vai desfrutar. Então, ou você está comprometido com aquilo que você quer ouvir, ou você está comprometido com aquilo que Deus quer falar. Não precisa pôr fermento no Evangelho, porque ele é um pão sem fermento que não para de crescer, cresce todo dia. Todo dia tem gente nova chegando. Todo dia, eu não dou conta de botar cadeira lá na igreja. Eu não dou conta de fazer culto, de criar mais uma coisa, porque tem mais gente do que espaço. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão com fome de Deus, irmãos. Porque na sua tricotomia, o Espírito sente falta de casa. O Espírito sente falta da voz doce do Espírito. Mateus estava ali cobrando. Sabe o que é um publicano? Você sabe o que é um publicano? Era um judeu a serviço de Roma. Era um cara que estava servindo uma nação, mas ele não era daquele lugar. Ele era odiado dos dois lados. É um cara que é odiado dos dois lados. Roma não confiava muito porque ele era judeu. Os judeus não amavam ele, porque ele cobrava impostos dos judeus. E aí Jesus passa por ele e diz: segue-me. Eu fico imaginando a cabeça dos pescadores que Jesus já tinha chamado, a cabeça dos homens que Jesus já tinha chamado. Eles ficaram dizendo: não, ele não. Por que a gente acha que Deus tem um padrão? Por que você acha que Deus tem que chamar as pessoas que você quer que Ele chame? A primeira revelação que eu e você precisamos ter do Senhor é que Ele não é homem. Deus não é homem, por isso Ele não pensa como eu. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Ah, meu Deus! A primeira revelação que eu preciso ter é que Deus vai me impressionar. Deus vai, como disse o pastor Felipe aqui hoje, a gente organiza, Deus vem e blá. Mas por favor, seja organizado. E pensa num cara organizado, é esse Felipe e essa Josi. Só que sempre deixa um hiato no meio, porque a qualquer momento, irmãos, Ele tira você dali e diz assim: Felipe, sai agora, que agora é do meu jeito, agora é eu que vou fazer. Você se preparou. Às vezes eu fico escrevendo a tarde inteira de domingo para pregar à noite. Chega de noite e eu não leio nada do que eu falei, tem nada a ver com o que eu escrevi. Eu fico perguntando se o Senhor ia dar uma revelação nova. Por que me segurou a tarde inteira? Só para nós ficar juntos. Só para nós ficar juntos. Isso aí você usa outro dia. Aleluia. Aleluia. A diferença do tolo e do sábio está naquilo que ele faz com o seu tempo. Aleluia. Com quem você passa mais tempo é que define os seus valores. Com quem você passa tempo é que define os seus valores. Eu, nessas andanças, no pastoreio, na vida pública, na vida, porque a gente é público, eu moro numa cidade pequena, então eu compro, às vezes eu quero sair para descansar com a minha esposa, tem que sair da cidade, porque se a gente vai num restaurante na cidade, a gente não come. Às vezes eu não consigo ir na cantina da nossa igreja, porque tem muito crente, e eu só queria comer, e o crente quer 10 minutos. Todo mundo precisa de 10 minutos, e eu sou acessível a todos. Então a gente tem uma igreja grande numa cidade pequena. E aí, sabe o que eu aprendo? Lidando nesses dias com tanta gente, é que Deus quer nos ensinar a andar sobre as águas. A gente só não pode tirar os olhos dele. Mas Pedro,
depois que você andar sobre as águas, você vai aprender a andar sobre as águas. O que você não pode é desaprender a pedir ajuda quando você estiver afundando. E foi exatamente o que Pedro fez. O Senhor naquele dia ensinou ele a andar sobre as águas, mas Pedro não desaprendeu. Quando ele começou a afundar, ele disse: Senhor, me ajude. Então essa é a minha oração para você, querido. Deus quer te levar para cenários diferentes. E eu estou profetizando. Hoje o veio profético está muito aguçado no meu espírito hoje. Deus quer te levar para cenários que você nunca viveu, para movimentos que você nunca andou, para coisas que você nunca experimentou. Mas por favor, a hora que você aprender sobre as águas, não desaprenda a pedir ajuda quando você precisar de ajuda e estiver afundando. Tem homens que conseguem ser servidos, mas eles não conseguem ser ajudados. Tem pessoas que eles conseguem ser servidos por alguém, mas nunca conseguem ser ajudados por alguém. Porque uma pessoa, um homem ou uma mulher que não consegue mais se arrepender e admitir os seus erros, ele vai fazer o que, pastor? Ele vai começar a criar doutrinas a partir dos seus erros para justificar sua postura. E tudo que Deus quer é que eu olhe para ele. Cara, Mateus não suportou aquele olhar. Tiago, ele só olhou. Ele disse: Mateus, bora, segue. Ele não prometeu nada. Uma pessoa que não tem mais opções de seguir Jesus é mais simples. Mas uma pessoa cheia de opções, irmãos, um cobrador de impostos que era financeiramente sólido, talvez não tinha necessidades, mas ele não suportou aquele olhar. Por isso, irmãos, a interpretação errada do cristianismo, ela traz muita dificuldade. Ela dificulta a solução na vida das pessoas. Se eu interpretar errado a vontade de Deus, e às vezes eu crio tantas barreiras para mim servir Jesus. Eu conversava com alguém esses dias, ele me dizia: pastor, depois que eu caí, eu não consegui mais me levantar. Por quê? Eu digo: porque você estava firmado no seu orgulho. Se você tivesse firmado em Cristo. Como assim? Eu digo: Adão caiu, Adão pecou, mas Deus não faltou o encontro, ele foi lá no encontro. Quem falta o encontro é a gente, irmãos. Deus não falta o encontro, Deus vai atrás de você. Por isso a deturpação da interpretação dificulta a solução que o Evangelho traz na vida das pessoas. Esses dias eu estava em algum lugar, alguém estava pregando Jesus, e as pessoas aceitaram Jesus sem entender o que estava acontecendo. Elas não entenderam o que estava acontecendo. E eu fiquei pensando: como alguém pode aceitar Jesus se não foi em arrependimento, em lágrimas? Não, irmãos, glória a Deus, nós temos muitas estratégias. Nossos púlpitos, a nossa vida, eu mesmo tenho muitas estratégias de crescimento no ministério. Glórias a Deus por essas estratégias, elas são ferramentas poderosíssimas, mas elas não substituem o olhar de Cristo. Elas não substituem um toque de Cristo na vida de ninguém. Por isso atrai as pessoas com as suas estratégias, mas não deixe que eles se alimentem de estratégias. Por quê, pastor? Porque elas precisam ser tocadas por Cristo. Porque se você atrai pessoas com festa, você vai ter que fazer festa todo dia. Se você atrai pessoas com língua de sogra, você vai ter que soprar língua de sogra todo dia. Mas se você atrai com a presença de Deus, é só levantar as mãos e atrair a sua glória. E se Deus estiver no lugar, você nem precisa estar lá, meu irmão. Aleluia! No começo do ministério, eu estava viajando, eu ligava para a igreja, eu dizia assim: irmão, como é que foi o culto? Pastor, 10 pessoas aceitaram Jesus. Eu ficava pensando: como que eles aceitaram Jesus? Eu não estou lá. Eu achava que elas iam para me ouvir. O Senhor disse: deixa de ser menino, Luiz. A minha graça te basta, a minha presença te basta. Então a forma que você atrai as pessoas é a forma que você vai ter que alimentá-las. Glória a Deus. O altar tem que estar lindo, irmão. Cheguei aqui hoje, fiquei
abismado com tanta beleza. Me deu uma vontade de congregar aqui, vou trazer minha carta. Tudo bonito, tudo cheiroso, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas quando começa o culto, a glória vem. Cara, não troque esse olhar por nada. Um toque de Cristo vai mudar a sua vida para sempre. Por isso, a interpretar o cristianismo sem vivê-lo na íntegra, meu irmão, nós teremos um cristianismo ineficaz para quem fala e para quem ouve. O enfeite é bonito, mas o que deixa bonito mesmo é a beleza. E qual a beleza? Do que adianta ter alimento se não tem fome? Do que adianta ter cama sem sono? Do que adianta ter casa se não tem lar? Do que adianta ter religião se não tem salvação? Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Glória a Jesus! Glória a Jesus! A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, eu ainda não vi. Aleluia. Eu vou falar uma coisa, entenda isso no seu espírito, não me traduza na sua alma. Um cristianismo deturpado é ineficaz para quem fala e para quem ouve. E o pior, que essa deturpação não brota da ignorância, brota da vaidade. Ela não brota da ignorância, porque Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Porque a ignorância ela pode ser esclarecida, mas a vaidade do saber, ela sempre tem falta de consideração para aquele que não sabe. Então vou te falar uma coisa. Mas pastor, eu não sei. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, eu não sei pregar. Você não precisa saber pregar. Se você olhar com os olhares de Cristo, se você tocar com o toque santo e puro de Jesus, você pode representá-lo muito bem. Você pode representá-lo muito bem. Muito bem. Se você não sabe pregar, você não precisa ser o pregador. Mas você pode olhar, você pode tocar, você pode receber. Amém? A vaidade do saber, muitas vezes, ela tem falta de consideração por quem não sabe. Ela não reconhece a necessidade. Por isso que quando os discípulos estavam brigando por posições, Jesus pegou uma criança e botou no meio e disse, olha para essa criança, gente. Vocês não estão vendo a inocência dela? Vocês não estão vendo? Se vocês não forem assim, vocês não podem entrar no reino. Aleluia. E se Deus te capacitou, irmãos, com uma intelectualidade aguçada, se Deus te capacitou, te colocou em lugares de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de entendimento, você tem sim por obrigação deixar esse evangelho bem claro para quem está se achegando à mesa. Você foi chamado para me representar, diz o Senhor, não para me substituir. Tem coisas que não é para você decidir, sou eu que decido, diz o Senhor. Traga para a mesa e deixa que eu alimento, diz o Senhor. Traga para a mesa e deixa que eu ponha comida na mesa. Traga para a mesa, porque eu derramo água sobre o sedento, eu dou pão para quem tem fome. Aleluia. Há uns anos atrás eu fui num lugar ministrar. Aquela pessoa que estava com o microfone disse, irmãos, vamos levantar uma oferta para o pastor Luiz Hermínio, coitado. Eu disse, coitado é você. Não, pastor, não foi isso que eu quis dizer, foi isso que você disse. Você acha que eu sou coitado porque eu prego o evangelho? Eu não estou nesse negócio por dinheiro não, cara.
Eu estou por quê? Porque eu era morto, agora eu estou vivo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estou aqui por causa de um chamado. Ele olhou para mim e disse: segue-me. Eu coloquei Ei, segue-me. os meus olhos em ti. Alguém levante a mão e solta esse leão. Solta esse leão que está aí dentro, meu irmão. Aleluia. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Nada mais me satisfaz. uma vez que eu coloquei Os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sim. só Nada além de ti, só quero a ti. Nada mais, nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. Ei, a glória de Deus fica bem em você. Você fica mais bonito debaixo da glória de Deus. Aleluia. Mentes obstinadas são mentes orgulhosas e superficiais. Mentes obstinadas e confiantes demais não conseguem servir à ignorância. É só um olhar, cara. É só um olhar. É só um olhar. Se você olhou firmemente para Jesus, olharam para Ele e foram iluminados, e seus rostos não ficarão confundidos. É um olhar só, Felipe. É um olhar só. A gente deixa tudo bonito, né? Fica tudo lindo, tudo maravilhoso. Nós compramos terreno lá em Itajaí, agora queremos construir a igreja. Aleluia. A catedral, bispo, nós queremos construir a catedral lá também. Aleluia. Aí eu fico aí sonhando, olho para a maquete e sonho. Eu disse: Luiz, tudo isso é muito bom, mas vem cá, olha para mim. Olha para mim, garoto. Aleluia. Olharam para ele e foram iluminados. Não sejais como o cavalo e nem como a mula, que precisam de cabresto, senão não vem a ti. Instruir-te-ei o caminho que tu deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Salmo 32. Depois você lê de 7 a 9. Eu quero olhar para você nessa noite e dizer: você está olhando para onde? Se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. E se afundou, e se já afundou, só pedir ajuda. Ser humilde para pedir ajuda. O nosso maior desafio, o meu maior desafio como pregador, não é imprimir nas pessoas a vida correta de Cristo. É procurar me desvencilhar de tudo que em mim não é a vida correta de Cristo. Não é. Por quê? Porque o que eu vou falar pode soar como soberbo, mas por favor, não me traduza na sua alma. Porque humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou olhando. Eu sei que o meu Redentor vive. Então o meu maior desafio é desconstruir de mim
aquilo que não é de Cristo. E se eu estiver olhando para Cristo, certamente eu vou me ver. Uma pessoa que está olhando para Cristo, ela não está olhando para a vida de mais nada, de mais ninguém. Isaías falou mal de todo mundo. Ai de ti, ai de ti, ai de ti. O dia que ele viu o Senhor, que ele subiu a eternidade, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, então eu disse: ai de mim. Porque o homem que olha para Cristo firmemente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o homem que está fitado com os olhos em Cristo, ele não tem tempo para ficar medindo a vida dele, comparando a vida dele com a dos outros. Ele tem um modelo, um aferidor de medida, que é Cristo. Cristo é o seu aferidor de medida. Aleluia, aleluia. Frequentar uma igreja, afirmar que a gente tem uma conduta ética cristã, não é suficiente. Eu não posso tirar os olhos do meu Senhor. Olharam para Ele e foram iluminados. Quem olha para Ele se levanta e o segue, não fica para trás. Quem olha para Ele não fica para trás, irmão. Quem olha para Ele não fica para trás, não está chorando por migalhas. Quem olha para Ele não está carente, sentado à beira de um caminho, dizendo: nada, ninguém me ajuda, ninguém me ama. Não, quem olha para Ele deixa tudo e segue. Quem olha para Ele se vê. Quem olha para Ele se vê. Então eu preciso encarnar a vida e o amor e as ações da vida de Cristo em mim. É só isso que eu preciso. Se eu olhar para Jesus, eu vou saber se eu estou bem ou se eu não estou bem. Eu vou saber o que eu preciso comer, o que eu preciso beber, o que eu preciso ouvir, para onde eu preciso ir, aonde eu preciso estar. E qualquer coisa que Cristo me peça para fazer, uau, eu olho, eu não tenho dinheiro para fazer, eu não tenho sabedoria para fazer, eu não tenho expertise para fazer aquilo, mas certamente Deus vai preparar as pessoas que têm. Então nós precisamos enxergar por nós. Nós queremos enxergar Cristo pelos outros. Nós estamos que nem Moisés: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. Porque é isso, querido. Um olhar de Cristo vai matar tudo que não é de Cristo na sua vida. Nós estamos como o povo que pediu: Moisés, fala tu e ouviremos. Não, você não precisa terceirizar esse olhar. Você não precisa terceirizar. Como é bom ter um instrutor. Eu tenho muitos homens que passaram na minha vida e passam até hoje, me instruem. Pessoas capacitadas. E quando eu não sei alguma coisa, eu penso num cara que gosta de aprender, sou eu. Mas tem coisas que ninguém pode construir em mim. Tem coisas que ninguém pode arrancar de mim. Eu posso aprender teologia com você, eu posso aprender a administrar a igreja com você, eu posso aprender a administrar a empresa com você, mas ninguém pode me ensinar a amar como Cristo ama. Ninguém. Jesus viveu algo tão sobrenatural, profundo, inovador, imparcial, receptivo, que isso deve ser o meu modelo de vida. Foi para isso que Jesus me chamou. E isso é impossível. Algo equivalente, você encontrar algo equivalente na vida de outra pessoa. Isso é impossível. Foi assim: segue-me. Ele passou e disse: segue-me. E até hoje ele ouve da minha boca: Senhor, o Senhor é o meu modelo. Porque eu aprendi com Jesus o que? Jesus nunca usou das suas habilidades com fins particulares. Ele sempre usava da habilidade para servir a mesa. Ele não teve nem a ousadia de transformar pedras em pães para alimentar a sua própria fome. Ele deixou que Deus viesse e o servisse. Às vezes nós somos tentados a transformar pedras em pães, e Jesus disse: espera, meu filho, aprenda que tudo que é valioso na vida vale a pena esperar. E eu estou esperando algo que é muito mais valioso do que essa vida que eu estou vivendo agora.
Eu estou esperando, eu estou trabalhando por algo que está por vir. Eu estou trabalhando por algo que está para acontecer. Ser pastor presidente, ser líder de um grande ministério, ser empresário, ser escritor, nada disso. Eu estou esperando algo que é maior do que eu, maior do que tudo que eu já experimentei na vida. É isso que me faz acordar todos os dias. E eu sempre acordo pela manhã e digo: será que é hoje? Eu não sei. Pode ser. Viva como se fosse o último dia e trabalhe como se ele demorasse há 1000 anos para chegar. Viva como se fosse o último dia. Jesus não pediu nada para o mundo. Ele veio para dar para o mundo. Felipe, Jesus não pediu nada para o mundo. Ele veio para dar para o mundo. Cidadãos celestiais, eles estão aqui para dar para o mundo. A terra não te dá nada, ela só devolve o que você planta. Jesus não andou na terra pedindo nada. Jesus estava feliz em falar suas verdades para ouvintes casuais. Ele gastou sua riqueza de intelecto com pessoas simples, humildes e pecadoras. Cabe na sua cabeça, bispo? Apóstolo, cabe na sua cabeça Jesus gastar a sua riqueza de intelecto com pessoas Te vi llegar con esa blusa azul y se me fue la calma del cruz. Tú tan de frente, yo tan sin voz. Me dijiste hola y cambió el sol. Yo no quería caer otra vez, pero en tus ojos me fui al revés. Y ahora tú me tienes así, dando vuelta dentro de ti. No me sueltes si vas a volver, quédate cerca. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time.
wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu. Like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far
even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And simples, humildes e pecadoras. Ele discriminou muito pouco. Até Judas fazia parte da sua equipe. Meu Deus. Jesus não tinha orgulho da sua influência. Jesus não tinha, ele usou tudo o que tinha para garantir que todos fossem tocados. Jesus usou tudo que ele tinha para garantir uma coisa: que todos pudessem ser tocados. Perto de você não pode viver pessoas sem salvação. Perto de você não pode ter pessoas com fome. Perto de você não pode. Use tudo que você tem. Faça tudo que você puder. Jesus viveu entre nós como homem. Jesus só procurou o amor dos homens, não o favor dos homens. Meu Deus. Por isso, onde ele passava, o que acontecia? Quem se sentia amado, Felipe, deixava tudo e o seguia. Às vezes a minha esposa diz: amor, vai devagar. Porque em todo lugar que eu vou, alguém diz assim: pastor, estou indo lá para Itajaí. Eu fico apavorado. Uma vez chegou um cara lá com a mudança no caminhão, parou na frente da igreja: ó, pastor, eu vim para cá. Eu digo: quem te mandou, meu irmão? Não, eu quero isso aqui, eu quero viver isso aqui, vou arrumar um emprego, minha esposa já passou currículo. E eu disse: meu Deus. Aí ele disse: amor, não fica prometendo as coisas. Eu digo: mas não prometi nada, eu só abracei ele. Eu só abracei. Abraço, Tiago. Vou abraçar o Tiago. Pessoas estão dispostas a deixar tudo quando elas se sentem amadas, irmãos, e cuidadas. Pessoas estão dispostas a arriscar seus sonhos, sua vida, por um toque de amor. E eu quero te pedir, meu querido irmão e minha querida irmã, assim como você foi tocado um dia por Jesus, quando ninguém mais dava jeito em você, por favor, retribua para alguém o amor que você recebeu quando nem você merecia, nem eu merecia. Por favor, retribua esse amor. Meu Deus. E eu ainda sou pequeno nisso. Meu irmão Ulisses, eu tenho um irmão Ulisses. Ulisses abraça, beija, chora, ri, conta piada. A casa dele está sempre assim, cheia de gente. Uma vez dormiu 17 pessoas na casa dele, 17 pastores. Eu disse: Lice, a tua esposa, ela gosta. Diz: Lice, mas é muita gente dentro de um apartamento, irmão. As pessoas, sabe, elas estão procurando alguém que se importe. Sabe quem vai usar? Sabe quem Deus vai usar nas próximas estações?
não é quem tem a maior igreja, não é quem sabe mais, não é quem prega melhor, é quem se importa. Deus vai usar quem se importa. Quem se importa, irmão? Você se importa com aquele cara que trabalha com você e está com a vida miserável? Você se importa? Porque se você se importa, Deus vai te usar. Deus vai usar quem se importa nos próximos dias. Sim, por isso, invista mais nos leais do que nos habilidosos. Invista mais nos leais do que nos habilidosos. Nem todo habilidoso é leal, mas Deus vai dar habilidade para todos os leais. Tem muitos homens e mulheres que são leais a Cristo, mas não têm habilidade. Pois Deus vai te dar habilidade e vai te habilitar para fazer o que Ele te chamou para fazer. Nessa noite, Jesus está passando aqui em Goiânia e está dizendo: olha para mim, segue-me. Segue-me. Às vezes você só vai na igreja, você não entra no culto. Às vezes você vai na igreja, mas não vai no culto. Às vezes você canta, mas não adora. Você prega, informa, mas não transmite. O que nos falta? Sabedoria. Nunca tivemos numa geração com tanta intelectualidade. Nunca tivemos uma geração com tanta tecnologia. O que nos falta é tecnologia? Não. O que nos falta é intelectualidade? Não. Você pode fazer um curso deitado na sua cama de teologia. O que nos falta é paixão, fome, sede de um avivamento, sede de justiça. Do que adianta eu vir aqui informar? Eu tenho que transmitir. Informar não salva pessoas, ainda que o meu povo pereça porque lhe falta o conhecimento. O povo precisa sim de conhecimento para se preparar. Mas como as pessoas precisam da vida de Deus, do zoe, da presença de Deus. Por isso, por onde ele passava, quem se sentia amado deixava tudo para o seguir. Um cobrador de imposto. Estude sobre os cobradores de imposto da época. Um homem com pouca habilidade para ser movido por emoção repentina. Um cobrador de imposto, ele não se move por emoções repentinas, não, irmão. Ele estava ali para cobrar, ele estava ali para ganhar dinheiro. Exatas, e se não cobrar, e se não pagar, ele batia. Jesus só olhou para ele e disse: ei, Mateus, filho de Alfeu, bora, vamos, segue-me. Aquele homem deixou tudo, irmão. Pescadores, queridos, pescadores deixaram barco, deixaram rede. Então peraí, o senhor está dizendo que eu tenho que deixar minha empresa, deixar tudo? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quem já desapegou não precisa se desfazer. Você precisa se desapegar. Gente deixou barco, deixou rede, deixou tudo por Jesus, por um homem que eles só tinham visto uma vez. Meu Deus, uma mulher que o vê passar, sai correndo, vai em casa, pega as suas economias num vaso de alabastro cheio de nardo puro, entra como uma louca numa casa que nem era dela, se joga no chão. Meu Deus, que amor é esse? Sabe de uma coisa? Jesus nunca constrangeu ninguém com a sua santidade, Ele constrangia com o seu amor. Quem amava Jesus, quem olhou para Jesus profundamente, não ficou com medo dele, o queria. É isso que a religião não faz, quer agregar pelo medo, pela culpa. Jesus nunca constrangeu ninguém por sua santidade, mas sim pelo seu amor. Ele só olhava e as pessoas deixavam tudo. E eu nem vou falar dos criminosos, dos leprosos, dos adúlteros, dos corruptos, que se tornaram crianças na sua presença. Homens que deixaram tudo.
deixaram tudo para o seguir, e viram seus erros e suas feridas sendo arrancadas pelo olhar gentil de Jesus. Eu estava na mesa ontem, Felipe, com empresários, cara, que se eles me dessem só o dízimo que tinha naquela mesa por ano, eu abria uma igreja por dia. Eu vi aqueles homens jogados no chão, chorando. Homens que têm recursos, têm dinheiro. Um diz: pastor Luiz, meu avião vai te buscar. O outro dizia assim: vamos passear de barco comigo. Querendo algo. Eu disse: não, irmão, vamos fazer uma coisa, você vai mentorear a gente, nós vamos te pagar. Eu disse: não precisa, eu sou amigo de vocês de graça. Mas por que você faz isso? Porque eu sou responsável por isso. Porque salvação, ela verte do coração de alguém também que quer salvar. Como é que eu sei que uma pessoa é salva? Quando ela quer salvar. Quando ela quer salvar, ela não se contenta em estar salva sozinha, ela quer salvar alguém. Eu vi aquele filme A Lista de Schindler. Eu chorei no final do filme, quando ele ficava procurando nele. Ele disse: se eu vendesse esse anel, eu salvava mais 3 judeus. Se eu vendesse esse Rolls Royce, eu salvava mais 20. Ele ficou procurando coisas nele que ele poderia ter feito. Sabe, eu espero que naquele dia, no encontro, aquele olhar, eu posso olhar para mim, eu posso olhar para você e ver só coisas boas. Porque pecado não é só fazer coisa errada, não, gente. Evangelho não é para transformar homens maus em homens bons. Evangelho é para transformar a natureza do homem. Evangelho não é para tirar pessoas que fazem coisas erradas para fazer coisas certas. Não, porque tem muita gente boa que está fazendo coisa errada, e tem muita gente má que está fazendo coisas certas. Por isso eu preciso nascer de novo. E é impossível nascer de novo, meu Deus, sem um olhar gentil de Jesus. Jesus viveu de tal maneira que os homens enxergavam que o amor era a única coisa pela qual valia a pena viver. Que a vida tinha significado apenas se houvesse amor. Como, irmãos? Cutuca alguém que está do seu lado, diga: dê significado para a sua vida hoje. Aí você diz: mas eu já faço a obra de Deus. Se você perdeu as lágrimas, se você perdeu a paixão ardente, a paixão intensa, o empoderamento dos céus, você está envolvido no serviço. Olha o que está escrito ali: relacionamento vai gerar em você um coração de adorador. Adoração é que vai gerar o serviço, não é o serviço que gera adoração. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, Deus te chamou para estar com Ele. Então por que você trabalha, Hermínio? Eu trabalho porque é impossível estar com Ele e não se relacionar com o que Ele está fazendo. É impossível não se apaixonar por gente como Ele é apaixonado por gente. Então, querido, o cristianismo verdadeiro para mim é a reprodução exata deste espírito de amor. O que é uma igreja cristã? É uma igreja cheia de gente vazia? Não. Uma igreja cristã, para mim, é uma confraria de homens e mulheres com o mesmo amor. O que é uma sociedade cristã? É uma sociedade encharcada com esse espírito de amor, com desejo de fazer mais, de servir melhor, que se submete todas as provas a esse amor, que resolve as suas diferenças em amor, que consertam as suas vidas em amor, que se submetem uns aos outros em amor. Seu coração pode estar em pedaços aqui hoje, querido,
Você que está assistindo também, seu coração pode estar em pedaços. E o mundo não vai ficar esperando você colar as partes que se quebraram. Então Jesus está passando e está dizendo: eu estou olhando para você. Eu posso resolver isso. Eu posso dar cabo dessa culpa, desse medo, dessa insegurança. Eu posso fazer de novo. Eu posso tornar você de um cobrador para um doador. Hoje Jesus está passando e dizendo: você não vai ser mais cobrador, você vai ser um doador. Você vai se importar com outras pessoas. Jesus curava no sábado para mostrar a prioridade do cristianismo. Jesus é favorável àquilo que é concreto. Por isso ele não ensinava por teoria, ele ensinava por exemplos claros. Jesus fazia e ensinava com práticas de piedade e de amor. Jesus tocou sem nojo o leproso. Um leproso parou na frente dele e disse: se tu quiseres, tu podes me curar agora. Marcos 1,40. Jesus disse: eu quero. Foi lá e o tocou. Se Jesus tivesse dito eu quero, ele já seria curado. Mas Jesus tocou porque ele não estava curando só a lepra, estava curando a solidão de um homem que não era tocado por ninguém. Jesus não cura só as suas dores físicas, mas ele cura também as suas dores emocionais. Porque muitas das doenças físicas são prisões na alma, de pessoas que não foram tocadas, não foram amadas, não se sentiram amadas. O método de instrução de Jesus sempre foi um toque de amor, não discursos cansativos e repetitivos. Jesus sempre tocou com amor, mais do que discursava. Por quê? Porque você pode esquecer desse discurso eloquente que o Luiz Hermínio está fazendo aqui hoje, mas você nunca esquecerá do toque de amor de Jesus Cristo. Nunca. Você pode esquecer da minha mensagem, irmão, e é provável que você esqueça. É provável que você guarde somente 10 ou 15, 20% daquilo que você está ouvindo. Assim diz a ciência. Mas um toque de Cristo você nunca mais vai esquecer. E cada vez que Ele te tocar, você vai perder algo dele, algo seu, e vai ganhar algo dele. Se prepare, porque Jesus está passando pelo Brasil. Jesus está tocando pessoas que querem. Jesus está tocando pessoas que querem. Por isso que Jesus fazia coisas na frente dos discípulos, para deixar no seu subconsciente uma imagem imprimida, não só um discurso cansativo. As piores questões da vida Jesus sempre resolveu com toques. Você não cura rebeldia sem toque. Você não cura carência sem toque. Nós precisamos ser consertados, não com especulações, não com castigos, mas com toque de amor. Com toque de amor. E a melhor forma de tratar um filho rebelde, um homem pecador, uma mulher pecadora, é com toque. A justiça tem a sua forma de escrever o seu discurso, mas o afeto também escreve o discurso de outro jeito. Então a justiça insiste que o erro deve ser punido, e isso é claramente correto, o erro deve ser punido. Mas quando insiste que nós devemos punir sem afeto, eu não acredito em punição sem afeto, irmãos. Por isso eu quero carregar a marca do meu Jesus, eu quero ter a fama de Jesus, amigo de pecadores. Um dia Jesus não vai estar na frente do apóstolo, nem do pastor. Ele vai estar na frente de alguém que fez ou não fez o que ele mandou. Quero orar por você nessa noite. Sabe o que eu sinto aqui agora? Temor. Eu sinto uma carga de temor aqui. É como se, meu Deus,
carga de temor. Tem um trilho para a gente andar. Tem um trilho. O Senhor está dizendo que Jesus não veio para condenar? Sim, Jesus não veio para condenar, não veio para destruir a humanidade, Ele veio para salvá-la. E Ele deixou claro: quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. Então eu queria que os doentes viessem aqui na frente para me orar por você. Fique de pé comigo. Aleluia. Quero orar por você. Você está esperando mais o quê? Jesus vai fazer tudo por você, mas não o que você tem que fazer. O que você tem que fazer, Jesus não vai fazer. E sempre que Jesus tratou com alguém, sempre foi por causa da sua descendência. Não foi só por causa de você. Por isso que as suas decisões, elas afetam para sempre a sua descendência. Jesus, quando veio conversar com Abraão, em Gênesis capítulo 18, ele deixou claro, ele disse: por acaso eu ocultaria alguma coisa de Abraão, visto que eu escolhi para que ele ordene a sua casa e a sua descendência depois dele, para que se cumpra em Abraão tudo que eu prometi. Se você sente que essa palavra é para você, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Essa noite você vai olhar para Jesus. Você não vai orar pedindo nada, você não vai orar falando nada, você só vai olhar. Jesus não perguntou assim: Mateus, você quer me servir? Então você já fez isso, você já fez aquilo, você é dizimista, você faz isso, faz aquilo. Não. Você quer me servir, Mateus? Ele não fez nada para Mateus, ele só olhou. Ele disse: segue-me. E você vai olhar para você, e você vai perceber uma coisa: que você não é digno de segui-lo. Mas isso quem decide é Ele, não é você. Todo dia ele ia no jardim e Adão estava nu. Todo dia, irmãos. E Adão olhava para ele e Adão se via nu. Ele olhava para sua esposa e ele via ela nua. Eles estavam nus. Só que Adão olhava para ele através de Deus. Depois que ele cai, ele quer olhar para Deus através dele. Por isso ele se esconde. E Deus falou para ele: cadê você, Adão? Ele disse: eu ouvi a tua voz e tive medo, porque eu estou nu. Mas Adão, eu vejo você nu todo dia. Todo dia você está nu, mas agora você está medindo eu através. Você está medindo eu através de você. Não, Adão, você não pode medir Deus. Se Deus quer chamar Mateus, é problema dele, não é seu. Se Deus quer usar Mateus, nós temos um aferidor de medida. A gente diz: Deus não gosta disso. Quem é você para achar o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Você não gosta, e você quer medir Deus da mesma altura que você é. Os meus caminhos não são como os teus caminhos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Quando ele chamou Mateus, certamente Pedro, Tiago, João, alguns discípulos pensaram: Senhor, ele não. Ele é de outro ministério. Senhor, ele é publicano, ele rouba a gente. Ele não só chamou, como deixou ele e permitiu que nós lêssemos o livro de Mateus. Ele não só chamou, como disse: eu vou chamar e você ainda vai ser modelo para os outros. Pessoas vão ler sobre você, vão ler sobre mim através de você. As pessoas vão me descobrir através de você. Mas você não, você olha para você e você se acha indigno.
E aí, como tem um monte de gente que também te acha indigno, você não entra. Olha para Ele, seja iluminado pelo seu amor, pela sua glória. Deixe os mortos enterrar seus mortos. Essa noite você vai olhar para Jesus, você não vai olhar para nada, para ninguém. Tira essa fita métrica, tira esse cordel de medir do seu bolso, joga isso fora e deixa Jesus olhar para você. Olha os olhares gentios de Jesus, o olhar gentil de Jesus, o amor de Jesus vai curar você aqui nessa noite. Feche seus olhos e olhe para Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sim, Senhor, eu oro para que eles vejam o Senhor, vejam a Tua glória. Eu vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. Olhos, vou jogar-me em Teus braços, como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Eu te amo, eu te amo, sim, sim. Ele olha para você, Ele olha para você, menina. Ele chamou você, Ele chamou você. Ele chamou você. Ele te chamou, Ele te chamou, como criança me gira no ar. Esse é o momento que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te eu te amo, ó Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Receba isso no seu espírito. Eu te amo, aleluia, eu te amo. Eu te amo, ó Deus. Meu coração vai de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate. Sim, sim, Senhor.
Eu termino aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Maria, ela vai no túmulo no terceiro dia. Chega lá, ela encontra Jesus e ela não o reconhece. Ela vê dois anjos, um sentado. Eles estavam sentados no lugar que Jesus havia sido posto. E ela pergunta para os anjos: onde levaram o meu mestre? Me diga para que eu vá atrás dele. Me diga. Depois o próprio Jesus, ela encontra o próprio Jesus ressuscitado. E ela pensou que era quem? O jardineiro. O primeiro Adão era jardineiro, mas ele não é o jardineiro. Porque ele ressuscitou. E ele pergunta: mulher, por que choras? Ela disse: onde levaram meu Jesus? 2 vezes. Mulher, por que choras? Ela não conheceu, mas de repente Felipe olhou para ela e disse: Maria. Ela disse: Rabone, é você. Ela não sabia quem era até ouvir o seu nome. Um olhar de Cristo e o seu nome naquela voz doce, no meio da noite, no meio de algum lugar, você vai ouvir. Meu irmão Júnior, que vai estar aqui com vocês num culto de homens, vai estar aqui. O Júnior não vai? Está lá. Final de maio, eu estou vendo o cartaz lá, estou vendo ele lá. Saudade do meu irmão, faz meses que eu não vejo ele. Ele está lá na Bahia, no trabalho de missões. Meu irmão estava fumando crack com a lata, botou o crack e acendeu. Quando ele acendeu, a voz dentro dele gritou: Júnior. Ele jogou a lata e disse: Júnior, aqui não é seu lugar. Ele saiu correndo, bateu na casa do Ulisses. No outro dia fomos buscar ele, levamos ele para a nossa casa de recuperação. Ele ficou lá 1 ano e 2 meses. Hoje é um pastor no Nordeste, coordena a missão Nordeste. Quando eu bater os olhos em você e chamar você pelo nome, meu irmão, é o nome mais sublime, mais doce na boca na boca mais doce e sublime que você vai ouvir seu nome. Por favor, não deixe Jesus. Amém? Pai, eu oro por essas pessoas que vieram aqui na frente. Eu oro para que um encontro real, Senhor Deus, um olhar gentil do Senhor os toque, uma unção sobrenatural do Senhor as pegue, que hoje elas não consigam nem dormir, Senhor, que elas sejam tocadas, ministradas, que no meio da noite elas ouçam o seu nome: João, Maria, Isabel, que elas ouçam o seu nome e elas saibam que foi o Senhor que as chamou. Amém? Que Jesus te abençoe, querido. Guarde isso no seu coração. Segue-me, diz o Senhor. Aplaude aí, irmão, aplaude aí, que é pra Jesus. Aumenta o volume, mistura isso com glória a Deus, aleluia, aleluia. Olha só, não vai embora antes da bênção do pastor não, que dá azar, irmão. Dá azar, não vai não. Escuta o que eu estou te falando aqui, ó. Amanhã, 8 horas da manhã, 8h10, 8h15, já vai ter um cafezinho lá embaixo para você tomar. O café amanhã é para pastores, líderes e fominhas. Quem é fominha aí? Pastor, não sou líder, não sou pastor, mas estou numa fome. Então você vem tomar um café com a gente amanhã. Logo em seguida, 9 e pouquinho, a gente começa aqui a adorar Jesus. E amanhã a gente desfruta da companhia do pastor Luiz mais uma vez, e a gente vai ser abençoado por ele, amém? Então chega aqui mais ou menos nesse horário. Lembrando que você vai chegar aqui, desculpa dar essas instruções, mas elas correspondem a toda a nossa cultura e o andamento daqui. Você não vai poder entrar para marcar lugares, você vai ter que realmente seguir todo aquele
aquele contexto, né, de entrada, enfim, para você poder estar aqui dentro no horário que o pessoal liberar aqui, amém? Quem vem amanhã aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Erga sua mão assim bem alto. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que a face do Senhor brilhe sobre a sua vida em nome de Jesus. Obrigado para você que veio de outra cidade. Se você vai voltar para lá, que você volte em segurança em nome de Jesus. Se você está aqui, é de outra cidade, está aqui em Goiânia, que você seja amparado aqui na sua hospedagem, aonde você vai comer, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, muito obrigado. Louvado seja Deus. Dê mais um aplauso a Jesus aí. Amém. Queria pedir para você, nenhum lugar você vai comer tão bem igual lá embaixo. Se você não foi lá embaixo conhecer o nosso bosque, está tudo aberto lá para você conhecer. Dá uma passada lá na cantina, desfruta do melhor tempero do Brasil, que é aqui em Goiás. Amém, gente?